Quero chamar aqui no palco Murilo Zappellini e Vinícius Gimenez. Bom dia, bom dia. Bom dia, Wagner. Olá, bom dia, Vinícius. Tudo bem, Vini? Tudo bem, Wagner? Maravilha, é um prazer, Vinícius, é um prazer, Murilo, ter vocês aqui com a gente. Antes da gente começar e passar a sala para vocês, quero deixar aqui aberto para vocês, para cada um de vocês, dar o bom dia para a turma. Vamos lá, Vinícius. Vamos lá, pessoal. Muito bom dia, muito obrigado pela presença de todos aí. É um prazer aqui estar falando com vocês e estar apresentando aqui um pouco mais sobre as novas tecnologias, tudo que nós aqui, enquanto Blue Prism e Cognition, vemos trabalhando nesses últimos tempos. Então, muito bom dia e uma excelente apresentação aí para... Maravilha, Vinícius. Murilo. Bom dia, pessoal. Bom dia e boa semana, né? Obrigado, Wagner, pelo convite, a você, a BInfo, ao Instituto Information Management. Vai ser um prazer mostrar um pouquinho de tecnologia hoje durante a nossa call. Que maravilha, fantástico. Olha, é um prazer, em nome da BInfo e do Instituto Information Management, deixo aqui a nossa gratidão por ter aceito o convite de estar com a gente nessa edição do RPA e aí Líderes. E o palco é de vocês, a apresentação já está na tela. No final, eu volto aqui com as perguntas e lembrando para as pessoas que estão assistindo, ó, a dúvida surgiu na cabeça, coloca no chat, ok? Coloca no chat que no final eu volto e vamos interagir aqui com os dois experts fantásticos. O palco é de vocês. Sem dúvida. Obrigado, Wagner. Sem dúvida, podem perguntar, pessoal. Vai ser o maior prazer discutir cada uma dessas questões, tá? Mas hoje nós vamos falar um pouquinho dos agentes reais, né, Vini? Do robô agente, nós trouxemos alguns casos de uso. Mas antes disso, deixa a gente se apresentar. Vini, se você me permite, eu sou o Murilo. Pessoal, eu sou o diretor comercial da Cognition aqui nas operações do Brasil. Vini, por favor, quer se apresentar? Bom, beleza, Murilão. Obrigado de novo, pessoal. Eu sou Vinícius, eu estou como consultor de soluções aqui na Blue Prism, então vamos lá falar um pouquinho de tecnologia aí. Pessoal, fique à vontade para se conectar no LinkedIn, então esse QR Code leva às nossas páginas aí, tá bom? No último slide também vai ter um QR Code para quem não teve tempo de pegar nota, tá? Vini, vamos falar um pouquinho da Blue Prism? Quem é Blue Prism? Vamos lá. Obrigado, Murilo. Bom, pessoal, acho que falando um pouquinho de Blue Prism aqui, hoje é SS&C Blue Prism, né? Hoje a gente faz parte da SS&C, que é esse fundo, né, que está há mais de 38 anos no mercado, é um fundo de tecnologia, né? Então, para vocês terem uma ideia, ali em 2022, né, a SS&C, utilizando-se dos trabalhadores digitais da Blue Prism, porque um dos negócios da SS&C é adquirir operações e melhorar essas operações, seja com melhora de processo, seja com trabalhadores digitais, e a SS&C, utilizando nossos trabalhadores digitais, acaba trazendo a gente para dentro do portfólio, acaba adquirindo a Blue Prism, e hoje a gente faz parte desse gigante aí que está aí nos Estados Unidos, com faturamento aí de 6 bilhões de dólares. Então, a gente tem por detrás aqui da Blue Prism um fundo que está investindo muito em pesquisa, em desenvolvimento, em novas tecnologias, como trazer essa IA com segurança para dentro das operações e que a gente possa fazer o melhor uso dela. Então, falando um pouquinho de SS&C Blue Prism, é um pouco dos big numbers aqui que a gente tem, né? Então, a gente tem 75 de top 10 hedge funds aqui, então são números bastante grandes quando a gente fala de SS&C. Então, muito mais para reforçar aqui com vocês que a gente é Customer Zero, né? Então, a gente utiliza a nossa própria tecnologia dentro das nossas operações e que a gente está, sim, olhando para as novas tecnologias, trazendo tudo que é de novo no mercado para Blue Prism. Então, obrigado aí, Murilo. Obrigado, Vini. Falar um pouquinho da Cognition também, pessoal. A Cognition é uma empresa parceira da Blue Prism, maior parceira aqui nas operações da América Latina. A Cognition é a junção de 4 empresas. Começou lá atrás com a fundação da Symphony, né, por executivos, ex-executivos da Capgemini. Nós temos operações hoje na Europa, em toda a América, com escritórios em São Paulo, Buenos Aires e Miami. Nós fomos adquiridos em 2022 por um fundo também de private equity e foi aí que, então,
surgiu no meio para o final de 2022, a Cognition. Um pouquinho dos nossos clientes, muitos desses a gente compartilha com a Blue Prism, né? Então, nós estamos em grandes marcas, com quase todos vocês, espectadores também, são consumidores. A gente está hoje na Natura, no Mercado Livre, na Nestlé, DHL, na Raizen, na FedEx, na Wells Cargo e por aí vai, né? O que a gente faz, pessoal? A gente não é um aventureiro digital, a gente faz trabalhos de hiperautomação, tá? Com trabalhadores digitais, então a gente dá vida aos trabalhadores digitais. E esses trabalhadores digitais têm os braços, né? Que a gente chama comumente de RPA, mas os trabalhadores digitais também têm boca, têm nariz, têm orelha, têm coluna cervical. Então a gente realmente dá vida a eles. Nós prestamos consultoria em transformação tecnológica desde que haja um fim para a hiperautomação e também implementamos IBPOs, né? São Business Process Outsourcing, né? Que fazem a mescla de trabalhadores humanos com digitais, é o que a gente chama de co-híbrido, né? Um centro de excelência híbrido. Então vejam que nós não fazemos de tudo um pouco, e sim o que é a hiperautomação e IA dentro da nossa realidade, tá? Vini, vamos falar então o que é isso? O que é hiperautomação e agente QIs? Vamos lá. Beleza, pessoal. A gente só de olhando, né, assim, os avanços da tecnologia dos últimos 24 meses, a gente vê uma mudança aí bastante rápida, né? A gente vê uma curva exponencial aí nos usos dessas IA generativas, na questão dos agentes, né? Então, aqueles que têm idade suficiente aí, você lembra quando o RPA foi introduzido, né? A tecnologia foi avançando muito lentamente, né? Então, a gente foi usando aí nos últimos 20 anos uma tecnologia bastante básica e a gente pensava o que a gente podia ou não fazer, né? E hoje, com a IA, esse limite será retirado, né? Então, em menos de 3 anos, a gente vê que a tecnologia avançou, a geração de IA, gerada por novos conteúdos, então trazendo essa IA generativa para dentro das nossas operações, fazendo com que a gente tenha esses agentes de automação no nosso dia a dia, e a gente vê hoje, a gente já não se pergunta mais se a gente pode ou não fazer, e sim, de fato, como a gente vai implementar essa tecnologia e de que forma que a gente vai colocar ela aí no nosso dia a dia para que a gente possa extrair aí os melhores resultados desse avanço dessa tecnologia, né? Se quiser ir para o próximo, Murilo, por gentileza. Bom, a gente vê ali, né? Então, quando a gente falava de automação tradicional de processos, a gente sempre via ali que não tinha o pensar, né? Apenas fazer. A gente tinha as regras pré-estabelecidas, então muitas das vezes a gente falou para processos que tinham tarefas repetitivas, com alto volume, era super determinístico, baseado em regras e projetado por pessoas, né? Com o avanço dessa tecnologia, então, com a automação de processos agênticos, a gente já vai ter ali o pensar, o fazer, o aprender e o adaptar-se ao dia a dia àquele processo que está sendo executado ali dentro das nossas empresas, dentro do nosso dia a dia, né? Então, ele vai ser complexo, dinâmico, não determinístico e também projetado por agentes, né? Ô, Vini, se você me permite uma contribuição, né? Quando a gente migra dessa automação de processos bem tradicional para processos agênticos, a gente sai da pergunta do que a gente pode fazer, né, para o como a gente pode fazer. Quando nós começamos a trabalhar com isso, né, Vini e eu mais ou menos na mesma época, nós ouvíamos muito não para o que perguntávamos, né, não, isso não dá, isso não tem tecnologia, o robô era muito conectado a uma variável de saída, né, desde que você tivesse uma de saída com N variáveis de entrada, você conseguia automatizar um processo. Agora, nós estamos numa frente, né, Vini, e eu acho que todos vão concordar, onde a gente tem N variáveis de entrada, mas tem M de saída.
né? Então, a gente muda e impacta com um nível muito mais sofisticado de tecnologia para nesses processos agênticos, fazendo a automatização de todas as atividades multifuncionais, né, Vini? Perfeito, é isso aí, Murilão. Bom, e aí a gente vê algumas características desses agentic AIs, né? Então, começando aqui pela autonomia, que ao contrário do RPA, ele vai realiza ações simples, né, do dia a dia ali, com regras pré-estabelecidas, como o Murilo falou, o agente que ele atua em seu nome, né? Então, sem intervenção humana, ele pode tomar ali, por exemplo, as decisões que a gente precisa dentro de um processo. Ele é adaptável, por quê? Porque ele pode aprender e se adaptar continuamente, né, ao nosso processo e ajuda a construir e treinar modelos mais com novos dados e novos insights. Então, como o Murilo disse, a gente vai ter N variáveis de entrada e M de saída, né? Ele é colaborativo, né? Então, a gente aproveita tudo que pode para realizar o trabalho e incluir esse contato com outros agentes ou humanos quando seja necessário, né? E ele é orientado por objetivos, o que significa o seu potencial para repensar o trabalho que está fora de escala e também tomar as devidas decisões conforme a gente precisar, né? Próximo. Beleza. Bom, então, eu acho que é muito importante, né, a gente vendo aqui as combinações de tecnologia que sustentam a IA. É muito importante a gente reconhecer que a IA agêntica não é apenas uma tecnologia, mas sim uma pilha de tecnologias trabalhando juntas para tornar possível esse trabalho autônomo. Então, as tecnologias, elas cobrem uma variedade de funções diferentes, que incluem ali a consciência, o aprendizado, a colaboração, a ação, o pensamento lógico, a memória, o raciocínio. E todas essas tecnologias vão trabalhar juntas para realizar o trabalho necessário para alcançar o objetivo que a gente pré-estabeleceu lá naquelas condições N de entrada, né? Ô, Vini, aqui eu acho que também vale a gente pensar juntos, né, o que é um agente autônomo? Qual que é a diferença desse agente autônomo para quem usa as IAs, as LLMs de mercado, né, um Copilot, um Bedrocks, um DeepSeek, um ChatGPT? A gente traz esse mundo da inteligência artificial de uma maneira autônoma quando a gente orquestra esse agente, né? Quando ele não está orquestrado, ele não é agente, ele é só assistente, porque você precisa entrar lá na LLM, você precisa colocar um prompt, precisa ver o resultado, precisa avaliar essa alucinação da LLM, precisa ver se tem algum problema de impacto negativo, inclusive social, da LLM, para depois extrair o melhor dela. Quando a gente fala de agente, que está muito na hype, né, pessoal, não é usar essa LLM. Sim, usar, mas de maneira orquestrada para que ele deixe de ser um assistente e passe a ser um agente, né, Vini? Perfeito, Murilo, é isso mesmo. Bom, e à medida que você começa a planejar as etapas, né, da sua jornada de automação, a nossa solução aqui vai ter o que você precisa quando você precisa incorporá-lo, né? Então, primeiro, abordando a automação agêntica de fora, a primeira camada que a gente vê aqui é de orquestração dos recursos e dos estágios de processo dos negócios que são ali de ponta a ponta, né? Então, dentro desses processos orquestrados vão estar a automação dos operadores e dos agentes digitais que fazem o trabalho de fato, realizando as tarefas no seu nome, né? E tanto a automação quanto a orquestração são sustentadas aqui por essa camada que vocês estão vendo aqui embaixo, pelos nossos controles. Então, esses componentes são essenciais para proteger os seus dados, manter vocês em conformidade e monitorar a utilização desses recursos utilizados aqui na nossa operação, né? Então, basicamente, a gente vê essas três camadas sendo sustentadas ali e orquestradas uma sobre a outra, né? E daí talvez a pergunta, né, Vini, seja, tá bom, vamos trazer a IA orquestrada dentro do RPA e, portanto, transformar a RPA e IA num trabalhador digital. Mas como fazer isso de maneira segura, né?
Porque a IA hoje, se a gente usa as LLMs de mercado, e muita gente usa até para extrair dados, desde uma nota fiscal até de um contrato, né? Esses dados se tornam vetorizáveis ou vetorizados, né? E o mercado pode usar aquilo como bem entender. Então, se você eventualmente coloca uma nota fiscal ali no chat GPT e pede para, sei lá, tirar o código de barras ou tirar aquele preço daquele material, o seu concorrente, em algum momento, se perguntar ali para aquela IA, com as palavras certas dentro de um prompt, ele consegue extrair aquele dado, né? Então, o que a Cognition e a Blue Prism estão trazendo para o mercado é um guardrail de AI, é uma ferramenta chamada Gateway AI, que ela sai de um modelo simples de inferência de LLM e processamento de dados com a vetorização desses dados, né? Desculpa, pessoal, para um patamar de proteção muito diferenciado, muito sofisticado, né? Então, existe uma barreira, eu brinco que é uma barreira de osmose, né? Onde tudo entra dentro desse trabalhador digital, para você poder trabalhar com os prompts de maneira orquestrada, criar os agentes, AIs, mas nada sai, né? Ou você pode pelo menos entender qual que é a governança e configurar essa governança para que não saia esses valores, né? Ou essas definições ou os itens vetorizados ali do seu documento. Então, o Gateway AI, essa barreira importantíssima, ela traz auditoria, porque faz todo o backlog desses trabalhos de LLM, traz esse guardrail com segurança. Os modelos de IA com processamento gráfico também são ultra sensíveis e mantém tudo dentro desse ecossistema, dentro das operações da Blue Prism, né? Então, o que a gente está no fringir dos ovos fazendo com a IA? A gente está elevando o nível de segurança e trazendo governança para ela enquanto a gente faz as automações com essa ferramenta, né? Então, é uma plataforma hoje de IA que ela se conecta ali no fluxograma de processos, tá? E aí você é capaz de conectar via API ou web service, você conecta dentro dessa Gateway AI as LLMs que vocês gostariam de trabalhar. Então, hoje a gente já conta com nativos como Llama, Qwen, mas é possível com as APIs conectar outras LLMs, eventualmente aquelas que estão validadas pelas organizações de vocês, tá? É uma ferramenta super interessante. E se a gente soma o RPA, lembra que eu falei, o RPA é o bracinho ali de quando nós começamos a trabalhar, uma inteligência artificial traz a coluna cervical, traz o cérebro para fazer todos os movimentos, a gente precisa orquestrar tudo isso, né? Como é que esse trabalhador digital interage com o humano? Então, hoje, a ferramenta da Blue Prism que nós, como Cognition, somos o maior parceiro de implementação e execução de projetos aqui na América Latina, ela tem essa capacidade de orquestrar desde usando o AI generativo, né, como colocando as pessoas num loop para resolver um problema. Então, você pode colocar um machine learning no meio do processo, mas ao mesmo tempo ensinar um machine learning com uma decisão humana, né? E ter não só isso, você ter chatbots conversacionais, você pode, com o Gateway AI, também controlar a auditoria e alucinações dessas AIs, né? Você pode se comunicar, respondendo e-mail, enfim. A gente sai daquilo que eu falei de assistente, onde você precisa entrar na AI, para uma nova era de agente, né? E é legal porque até aqui nós só estamos falando e contando para vocês o que grande parte de vocês já sabe que precisa ser orquestrado e que você precisa trazer automação para essas IAs, né? Mas o legal mesmo é falar na prática como isso pode ser feito, né, Vini? Então, Exato. o Vini e eu trouxemos aqui 3 casos, né? Mas eu fico convite também para vocês se conectarem conosco para a gente fazer reuniões e apresentar mais casos, inclusive colocar vocês e eventualmente em algum contato com outras empresas para fazer benchmark da ferramenta e do nosso trabalho. Mas esses 3 aqui acho que podem abrir muito esse pensamento do que pode ser feito hoje, né? Do que somos capazes de fazer. A gente sai da pergunta do que se pode fazer para o como nós vamos fazer. Porque existe tecnologia hoje para resolver absolutamente tudo que uma pessoa faz com um mouse e um teclado na mão, né, Vini? Exato.
Então, o primeiro que a gente trouxe é um agente de avaliação de crédito. Tá? Aqui são breves vídeos, tá? Os vídeos estão acelerados, deixa eu fazer esse spoiler para o negócio não ficar muito chato, né? Que ele fica ali, são vídeos de 3, 4 minutos de trabalho, a gente reduziu para 1 minutinho. Na medida do possível, eu vou pausar ali para mostrar alguma coisa, mas o que esse aqui primeiro faz, né? Esse agente de avaliação de crédito? Ele recebe as DREs e os balancetes de um eventual cliente de uma organização, e baseado nas políticas de crédito do seu time financeiro, contábil, fiscal, ele emite um parecer se o crédito está aprovado ou se não, e se está, qual é o valor. Então ele vai ver coisas como o grau de endividamento da companhia, faturamento, resultado, caixa livre, enfim, todas essas variáveis financeiras que alguém usa para tomar a decisão de crédito. E abrindo um parênteses aqui, adicional, esse é um trabalho que quase toda empresa tem. E geralmente tem um time para fazer isso, que faz manualmente, né? Se nós fôssemos fazer isso, Vini, há, sei lá, 7 anos atrás, quando eu comecei, comecei há 9 anos, quando foi 9 anos atrás a gente fosse fazer um agente de crédito, nós sequer poderíamos começar a falar disso, porque nós teríamos que receber, né, Vini, os DREs e os balancetes todos padronizados para conseguir extrair esses dados, seja com a CR ou seja com regex, e aqui não, a gente pode jogar os balancetes e os DREs como eles vêm naturalmente, em PDF, em Excel, em JPEG, o que for, no modelo SOX, no modelo União Europeia, no modelo, enfim, qualquer outro modelo financeiro, e ele vai fazer a interpretação dos dados do mesmo jeito. Né? Ele vai reconhecer o que é um DRE, o que é o balancete, vai fazer os cálculos financeiros necessários de acordo com a política e vai tomar a decisão. Então, deixa eu dar play aqui e a gente vê junto como é que é esse robô, tá? Então, pensem na realidade de vocês. Ele tem um repositório, tá? É um robô com repositório, onde tem esses arquivos. Então, os arquivos estão aí. Não sei se todos conseguem ver, como eu disse, o vídeo está acelerado, né? Deixa eu fazer uma breve pausa aqui. Tudo isso que vocês estão vendo é o robô, né? Então, obviamente, quando isso está trabalhando de forma não assistida, ele não aparece no stage, né, no palco. A gente está trabalhando aqui, mostrando para vocês em formato de debug, né, indo linha a linha neste processo. Então, ele tem todo o repositório, ele está pegando os arquivos e lendo aqui no Gateway. Então, esses dois quadrinhos que vocês estão vendo, amarelo e azul, à mão direita de vocês, esses dois quadrinhos formam o Gateway. Né? Então, faz primeiro a análise desses documentos e depois, no quadrinho azul, toma a decisão. Se vocês conseguirem ver, está marcado ali, logo em cima, aqui, que um está fazendo a análise e o outro está fazendo a decisão, ou seja, de maneira muito segura, né, com governança. Deixa eu dar play. Isso, então, acho que só reforçando aqui, Murilão, todo aquele fluxo do AI Gateway que o Murilo mostrou no último slide ali, basicamente as informações estão passando de fato por aqueles guarda-reios, então protetor de alucinação, PII detection, prompt injection, passa por toda essa camada de proteção antes de ir para a LLM, né? Então acho que só para reforçar esse ponto aí, Murilo. Legal, não, excelente, Vini, eu até pausei aqui, já que você falou da LLM, né, para mostrar o prompt. Então, aqui existe um prompt que a gente desenhou para fazer a análise de crédito, né? Como se fosse lá no assistente, se vocês estivessem realmente entrando no OpenAI, ou no Gemini, ou Notebook LM, ou o que for, para fazer esse trabalho, né? Então, no fundo, a gente está jogando um prompt por trás ali, dentro desse web service, para ter os resultados. A magia da coisa aqui não é o prompt, como vocês sabem, mas a magia da coisa é a segurança entre o que é a análise e a decisão. Né? E aí o agente vai tomar essa decisão de crédito agora. Deixa eu ver se eu consigo pausar bem no momento que ele toma essa decisão, olhando esse DRE e esse balancete. Inclusive, ele traz os motivos ali de aprovação ou não aprovação, né? E ele explica o porquê que ele está tomando a decisão. E, além disso, acho que vale a pena também comentar que ele vai me trazer um nível de confiança, né? Que eu estou fazendo daquela minha análise. Então, a gente pode estabelecer ali um
rating ali, um limite, e a gente faz com que esse agente trabalhe da forma que a gente precisa ali, com base no nível de confiança que a gente estabelecer. Isso, e aterrissando isso na prática, né, Vini? De repente a gente coloca lá, não, eu só quero acreditar em coisas que a IA me retorne com 90% de assertividade para cima. Tudo que for abaixo, eventualmente pode cair numa exceção, para que um humano faça dentro da orquestração, né, com o humano no loop, essa decisão. Mas olha só que legal, esse aqui é o output, né? Eu não sei se vocês conseguem ler na tela de vocês, mas basicamente está dizendo que o score de crédito é baixo, tem protestos e ações judiciais e blá, 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 né? Então, esta informação de output, estamos vendo dentro do robô, a gente faz o que quiser com ela. Você pode mandar um e-mail, pode mandar um WhatsApp, um Teams, né? Pode criar um repositório, enfim. Aí, o céu é o limite com essa informação, né? Então, o robô roda ali e já finaliza o seu trabalho, tá bom? Pessoal, fiquem à vontade para jogar as dúvidas aí e a gente já fala, tá bom? O Wagner volta ali para falar com a gente e trazer essas dúvidas na mesa. Vamos para o próximo, Vini? Claro. Então, o próximo que a gente trouxe são os agentes, um agente de notas fiscais, né? Então, o que esse agente faz, resumindo a ópera, ele pega os comprovantes de viagem, inclusive são nossos comprovantes, né, Vini? Faz a extração de dados desses comprovantes, bate com a política de viagem da empresa e toma a decisão se aquilo está, ou se aquele reembolso, né, está aprovado ou reprovado, tá? Então, deixa eu colocar play para vocês. Ele tem um repositório aqui, né, um repositório com esses comprovantes. Esse repositório ele vai trazer não só notas fiscais, como comprovantes de cartão, né, as maquininhas Cielo e tudo mais. E ele vai, então, fazer a leitura de tudo isso, confrontando com a política. Vocês repararam ali que existe uma estelinha, né? Uma estelinha, aquela cervejinha da Ambev, a verde, ali num dos comprovantes. E vocês vão entender por que eu estou falando sobre isso, né? Porque é uma bebida alcoólica. Então, o robô faz todo o caminho de pegar no repositório, carregar na LLM, carregar melhor no Gateway AI, desculpe, para depois a LLM trabalhar e bater dentro dessa política se aquilo foi aprovado ou não, se aquele comprovante está aprovado ou não. Então, de novo, deixa eu pausar aqui. Ele vai trazer um prompt. E eu voltei aqui sem querer, pessoal, desculpa. Ele vai trazer um prompt que eu vou pausar para vocês verem. Então, a estelinha está ali. Inclusive, são 3 estelas, né, Vini? Não fui eu, não, que fiz esse comprovante. Aí, minuto de silêncio. Eu vou abrir o prompt para vocês. Então, aqui, ele tem... Ah lá, ele vai abrir agora o prompt, ó. Então, lá, pausei. Então, de novo, é como se a gente estivesse trabalhando num assistente, e eu friso muito isso, um assistente, não um agente, no web service ali, que a gente vai jogar para LLM. No caso aqui, a gente usa o Llama, né, Vini? Que é da Meta. E aí, esse prompt vai deixar com que os dados vetorizados sejam trabalhados dentro da LLM para trazer o resultado. Então, de novo, o quadrinho amarelo e o azul. O amarelo, estamos alimentando a LLM, a gateway que vai passar para a LLM, e depois tomando a decisão no quadrinho azul, tá? Que eu vou pausar também para mostrar para vocês aqui. Então, neste caso, nós temos um posto, não sei se vocês conseguem ler, mas é o comprovante de um posto, ou seja, de combustível colocado no carro, e ali já tem o statement aprovado, né? Não sei se vocês conseguem ver, mas está aprovado, tá? Dentro das políticas da empresa, tá bom? Vamos para o próximo aqui. Pessoal, de novo, dúvidas são muito bem-vindas ali. Um agente de due diligence, pessoal, resumindo a ópera, terceiro e último aqui, para a gente abrir para as perguntas. Aí o Wagner já traz as perguntas para a gente. O agente de due diligence, o que ele faz, tá? Imaginem isso na realidade de vocês. Aqui nós estamos pegando 2 companhias aleatórias, não tem absolutamente nenhum
nenhuma conexão com essas duas companhias. A gente traz informações do Reclame Aqui, como se nós fôssemos novos compradores ou clientes dessa companhia, e baseado nas reclamações do Reclame Aqui, o agente automaticamente faz o crawling, faz a varredura do site e traz essas informações com plano de ação, prováveis causas, quais são os riscos e o que precisa ser feito para garantir que você tenha um relacionamento comercial saudável com essas empresas, tá? Então, vou colocar play para vocês. Imagine que isso a gente pode ir num repositório utilizando o Serasa, o Linkana, a Gedanken, né, para fazer toda a análise de risco dos seus parceiros comerciais. Aqui, de maneira pública, né, a gente preferiu usar o Reclame Aqui, mas isso se encaixa à realidade, obviamente, de todos os softwares ou serviços que vocês usam para fazer a diligência dos seus fornecedores e clientes, tá? Então, de novo, ele pega esse repositório, parte azul ali, ele faz a análise, depois ele toma a decisão, e eu vou pausar para vocês no resultado aqui. Então, aqui está o resultado, a tela deve estar muito ruim para vocês, mas o prompt, ele trouxe os principais temas identificados no Reclame Aqui, para essa empresa, depois as causas prováveis para cada um desses temas, as ações recomendadas para você ter uma relação comercial saudável e, finalmente, um resumo executivo, né? De repente, você quer copiar e colar, ou fazer um PowerPoint, ou montar um relatório, aqui está o resumo executivo daquela diligência dessa empresa dentro do Reclame Aqui, né? No caso, é a Hering, de novo, nenhuma conexão, só porque é uma marca pública e muito renomada, né? E agora nós vamos fazer o mesmo para o Bradesco, que é um dos maiores, se não o maior banco do Brasil, né? Banco privado do Brasil. A mesma coisa. Então, ele traz ali um report, a gente pode consumir isso, Vini, como a gente quiser, né? Então, esse report está em TXT, ele pode ir por e-mail, pode Teams, WhatsApp, Telegram, enfim, repositório, na medida que vocês precisarem de maneira automatizada. E deixa eu comentar uma coisa, Vini, que você vai concordar comigo que é muito importante a gente falar. As versões novas da Blue Prism, a versão nova 7.4.1, ela permite engatilhar esses processos, né? Então, muitas das ferramentas, você precisa esquedular esses robôs. Eu quero que o robô trabalhe das 8 às 9, das 10 às 11 em outro processo, das 11 ao meio-dia no outro, e aqui não. Aqui você pode criar triggers, APIs, ou até documentos que caem num repositório, sejam salvos ali no SharePoint, ou seja no Google Drive, ou eventualmente até no computador pessoal. Se esse documento cair ali, o robô consegue começar a trabalhar, né, sem que esquedulemos na medida da necessidade, como nós tínhamos ali atrás, né? Há alguns anos a gente só falava em esquedular, e agora a gente pode deixar com que esse robô trabalhe de maneira realmente autônoma, né, Vini? Isso aí, Marilão. Pessoal, esses são os 3 agentes. Eu queria, de novo, agradecer aqui vocês. Nós temos o QR Code, tanto do Vinícius quanto o meu, na tela. Se vocês quiserem se conectar no LinkedIn, temos muita agenda para conversar com vocês e mostrar mais casos de sucesso, tá? O que a gente queria trazer hoje é basicamente um pouco desse gosto, desse paladar para vocês, do que a gente QI utilizando essa ferramenta, Blue Prism, que está no quadrante mágico de Gartner, né? Em tecnologia de automação. Mas conectem com a gente, mande uma mensagem, que a gente com certeza consegue marcar uma agenda com vocês, tá? Esse é um convite mais do que especial para vocês, tá bom? Maravilha, gente, excelente apresentação. Enquanto a gente bate um papo aqui, fazendo as perguntas dos participantes, pode deixar aí o QR Code para o pessoal poder escanear, né? E assim, vamos lá, tem aqui a primeira pergunta. Primeira coisa, perguntaram se a apresentação vai ser compartilhada, tá? Eu sei que tem algumas empresas que por alguns motivos, às vezes não gostam, não compartilham, por ter algumas informações que não é interessante ter na mão ali, né? Mas
se vocês quiserem, é só mandar para a gente o material, tá? Que a gente coloca junto do vídeo que vai ser disponibilizado para a turma depois do evento lá no canal do IMA, tá? Tá bom, excelente. A gente disponibiliza assim em formato PDF, tá? O ruim do formato PDF, Wagner e Vinícius já sabem, o vídeo não vai aparecer, né? O vídeo os 3 vídeos dos agentes que nós criamos, mas tem tá o na vídeo gravação, aqui, né? Wagner? Tá na gravação, tá na gravação. Então, assim, se quiser, Murilo, até que você tem o meu contato, pode mandar direto aqui, até pelo WhatsApp mesmo, que nós conversamos ontem, e que eu já disponibilizo o link de download lá logo abaixo na descrição do vídeo, tá? Ó, o Elton tá perguntando aqui, ó, Ellington, desculpa, que mesmo com óculos aqui, tá ficando meio ceguinho já. Nesse caso, ele consegue perceber algo fora do comum? Por exemplo, 10 águas às 20 horas? Desde que você ensine baseado numa política, sim, né? Então, se você está sozinho e você tomou 10 águas, você pode colocar no prompt para ele reconhecer esse tipo de problema, entende? Com certeza ele percebe, tá? Mas pensem nesse robô de maneira mais ampla. A gente mostrou ali comprovante de viagem, mas a gente pode fazer, por exemplo, extração de dados de nota fiscal de serviço. Hoje todos vocês sabem, a nota fiscal de serviço não é padronizada, cada prefeitura tem a sua. Então a gente pode extrair esses dados para fazer um lançamento no RP, no Proteus, no SAP, no Oracle, né, no Microsoft Dynamics. Então a gente pode ir muito além do que foi mostrado aqui, né? Era mais para realmente abrir o conceito e ampliar esse conhecimento de agente QIs. Wagner, acho que você tem mais. Bacana. Valeu. Aliás, deixa eu pedir desculpa, eu até troquei de fone no meio da call, que eu vi que eu acho que eu estava retornando algum som ali, né, meu? Então, desculpa, Wagner. Não. É porque quando fica muito mudo, assim, coisas da tecnologia, né? Quando o som fica muito tempo mudo, sem som, parece que ele cisma que ele quer pegar alguma coisa. Então, ele volta aqui, a ventoinha, parece que a ventoinha do computador tá ligada. Então, assim, aí a gente eu tava mutando aqui, até peço desculpa, tá? Não, que isso, valeu, fecha parênteses. O Romilcio, sobre implementação e desafios técnicos, quais são os desafios estratégicos e técnicos mais críticos a serem superados? Eu acho que técnico não é um desafio, pessoal. Obviamente a gente entende o como nós vamos fazer e tem um desafio de arquitetura, mas ele é transpassável, né? A gente consegue superar esses desafios de maneira muito tranquila. O maior desafio aqui na implementação desses projetos, ele é cultural, pessoal, ele é cultural. Então, Vini, acho que você vai concordar comigo, né? E fica à vontade para somar nos meus comentários. Mas acho que a primeira base aqui é todo mundo acreditar que esse é o futuro, que a gente realmente precisa automatizar muitos dos nossos processos funcionais. E a gente tem dificuldade de quebrar essa primeira barreira, porque muitas das pessoas que são donas desses processos temem o seu futuro quando esse processo é automatizado, né? De repente ficar sem a posição e tal daquilo que era feito até então. Mas eu preciso dizer uma coisa que a gente precisa desmistificar aqui, um segredo para vocês. Eu estou trabalhando com isso como cliente da Cognition e da Blue Prism desde 2016, recentemente como diretor comercial, né, desde fevereiro desse ano, mas há 10 anos aí, quase 10 anos trabalhando com isso, eu nunca vi alguém ser demitido porque teve um processo de FTI que trouxe ali alguma automação para um processo, tá? Vini, você já viu alguém que foi demitido em um processo de automação? Não, Murilo, não, e até pegando o gancho aqui, eu acho que também um dos desafios que a gente encontra hoje, eu acho que com esse hype, principalmente da inteligência artificial, são os líderes ali falando que a gente tem que usar a inteligência artificial em todos os processos, tem que trazer isso para dentro da empresa, e de fato a gente tem que sempre, a gente tem sempre sido muito fiel ali à ferramenta e sempre tem feito a avaliação se você precisa ou não de uma IA
né? Se você precisa você precisa incluir essa tecnologia em um processo, porque muitas das vezes é um processo simples que com o próprio RPA você consegue resolver. E se você incluindo, né, uma inteligência artificial, o que a gente vê ali de principais desafios é o custo, né? E ali os problemas que são atrelados ali à inteligência artificial, o uso dessa inteligência artificial, como, por exemplo, a proteção dos dados, né? A proteção de alucinações dessas LLMs. Então, toda essa governança dessas LLMs também a gente vê como um desafio e a gente conseguiu muito bem resolver ali, utilizando-se do AI Gateway, né? E eu acho que é um processo de evolução aqui, né, pessoal? Muita, como o Vini disse, né? Muita liderança diz, não, vamos colocar a gente AI, mas a empresa sequer tem os processos bem definidos para colocar o AI. Então, se o humano não sabe como resolver com os processos bem definidos, dificilmente uma automação ou o próprio IA como assistente vai saber resolver. Então, a gente tem que ir num processo. Eu tenho uma consultora que trabalha com a gente, que é a Raquel, e ela diz muito bem, né? Você não começa dirigindo uma Ferrari quando tira a carta. Você pode até ter dinheiro para comprar, mas você não vai saber dirigir. Você tem que começar ali no carro menorzinho, depois você vai para o Corolla, depois você vai para a BMW, depois você chega na Ferrari. Porque eventualmente, se você for dirigir um carro de tração traseira, que tem toda a tecnologia que tem, você vai bater, como aconteceu aqui na minha cidade, inclusive em Campinas, recentemente, todos viram no jornal, né? Então, esse é o mesmo processo da automação. Maravilha. Vamos lá. Lucas Dias, para implementação do LLM no Blue Prism, é necessário algum plugin ou a ferramenta já tem os recursos nativos? Vini, quer responder? Então, hoje a gente se conecta, né, nessa LLM via API, né? E hoje o Blue Prism tem nativo ali. Hoje a gente tem, né, o Digital Exchange, que é o nosso marketplace, onde você consegue encontrar conectores, você consegue encontrar objetos já prontos, e dentro dele vai estar o VBO, né, que a gente chama de conexão com essas LLMs. Então, muito fácil ali, você faz o download, baixa esse pacote, sobe no Blue Prism e você começa a utilizar ali muito facilmente através de API, tendo uma chave de API ali homologada pela gente, você pode utilizar de forma nativa junto ao seu processo, essas LLMs. E esses objetos para montar o processo, corroborando com o que o Vini está falando, são arraste e cola, né? No code, low code. Então você arrasta e cola ali, coloca a chave, enfim, cria os prompts, como eu mostrei nos vídeos na hora que eu pausei ali, né? Que a gente traz o prompt, desenha exatamente daquela maneira, tudo nativo. Vamos lá. Tem aqui mais uma pergunta. Podem colocar mais, viu, gente? Que ainda temos tempos aqui, tá? O João Miguel Teixeira. Olá, bom dia. Na empresa que trabalho atualmente, utilizamos a ferramenta de RPA da Microsoft e Power Automate, tendo tanto o desktop quanto o cloud. Qual o gap de recursos e utilidades que a ferramenta que vocês utilizam tem em relação à da Microsoft? Vamos lá. Bom, hoje o Blue Prism, né, ele é conhecido principalmente pela escalabilidade e orquestração. Eu venho de um cliente, né, que a gente tinha ali 400 processos automatizados, mais de 30 mil execuções mensais, né? Então, itens gerados nas filas de trabalho. E eu entendo que esse gap, né, de escalabilidade, orquestração, que é onde o Blue Prism ele se torna mais aderente. Tá? Então, ali você ter a orquestração dos seus trabalhadores digitais, você poder ter as filas de trabalho, principalmente ali do Blue Prism, né? Então, esse cliente que eu venho, né? Hoje a gente tinha todos esses 400 processos automatizados implementados, rodando no dia a dia, mas a gente tinha 2 pessoas só olhando para isso. E 2 pessoas, uma delas sendo part-time ali, fazendo melhoria contínua nos processos. Então, a gente entende que ali, principalmente a escalabilidade e a orquestração, são o forte da Blue Prism e o que superam esse gap, né, em relação ao Power Automate. As possibilidades com a Blue Prism são infinitas, né, Vini? Com o Power Automate talvez tenha alguma dificuldade em algumas automações, em algumas interfaces,
quando que na Blue Prism você consegue literalmente fazer tudo que uma pessoa faria com um teclado e um mouse na mão. Perfeito. E você pode orquestrar. Hoje o Blue Prism tem conexão com o Microsoft, a suíte da Microsoft, né? Que é o Power Apps. Você, dentro dessa marketplace que eu comentei, né? Lá você consegue fazer o download de conectores nativos com essas ferramentas e hoje você pode orquestrar, né? Então, como a gente sabe, o Microsoft Power Automate é muito bom para estar lidando ali com coisas que são da suíte Microsoft. Então, você pode ter ali um trabalhador digital da Blue Prism chamando um Power Automate ali de forma colaborativa também. Então, existe também essa possibilidade para você otimizar aí o dia a dia do seu processo, né? E esse processo pode ser híbrido não só com o Power Automate, né? Tem conectores ali, a gente consegue Perfeito. conectar o Python, consegue conectar a concorrência da Blue Prism de maneira orquestrada pela própria Blue Prism. Não, ok, bacana. Se respondeu a dúvida aí, gente, fica à vontade, tá? Podem colocar mais perguntas. Deixa eu dar uma olhada aqui. Sim, como a evolução dos agentes, né, com essa evolução, vocês acreditam que veremos uma centralização, um superagente, ou um ecossistema de vários agentes especializados se comunicando entre si? Sem dúvida, né? Essa zona de baldeação entre os agentes, onde o agente entrega para o outro, já é uma realidade, tá? Então, hoje a gente tem antes nós tínhamos esse processo linear e agora nós temos uma verdadeira rede de agentes em muitos dos nossos clientes. É um robô cobrando do outro, um entregando para outro, para seguir o processo de maneira bem funcional. Então, você consegue conectar RH com planejamento, com logística e transformando realmente todos os processos. O que eu muito vejo no futuro é que vai ter um marketplace de agentes prontos. Isso já está virando uma realidade, tá? Então você vai ali no marketplace, eu quero um agente de, como a gente mostrou aqui, né, de notas fiscais. Você vai simplesmente trazer ele para a sua realidade, desde que você tenha a suíte, né? Mas você vai conseguir fazer um negócio mais plug and play, né? Hoje é tudo muito tailor-made e a gente passa a ter isso disponível como um mercado. Uma outra realidade que também a Blue Prism já lançou no mercado na semana retrasada, se eu não me engano, né, Vini? Isso, no dia 6. O robô criando o robô. Então, a gente, baseado num prompt, a gente consegue fazer uma navegação num site e trazer as informações daquele site. Então, trazendo isso na realidade, quero pesquisar voos, sei lá, de Campinas para Recife. Então, eu vou lá e vou digitar, olha, pesquisa o voo no Google Flights de Campinas para Recife, tal horário, eu quero o voo mais barato. Ele mesmo vai logar, ele mesmo vai conectar, ele vai popular os campos, ele vai encontrar quais que são esses campos, né? Coisa que até então nós precisávamos reconhecer, né, dentro do site, seja por um critério cartesiano, ou seja, via banco de dados, a gente precisava colocar isso dentro de uma programação. Agora o IA mesmo vai entender, vai popular, vai trazer os resultados e vai te responder qual que é o voo mais econômico naquele horário de Campinas para Recife. Isso faz 2 semanas e já se torna uma realidade a partir de Q2, se eu não me engano, de 26, né, Vini? Isso aí, que é 2 de 2026. Eu acho que só um ponto, Murilo, acho que do que você havia comentado, inclusive você trouxe na apresentação, para a gente ter agentes mandando informação para agentes, a gente precisa ter o processo orquestrado, né? Não basta, senão, que nem você mesmo comentou, a gente vai ter agentes, né? Então, para que isso, a gente tenha um super agente que se torne orquestrador de tudo isso, a gente precisa ter o processo todo orquestrado, porque eventualmente a gente vai precisar de um humano no fluxo, a gente vai ter a gente mandando informação para a gente, conforme o Murilo falou, então a orquestração do processo todo, ela é super importante, e eu diria que é um pilar fundamental ali para você ter esse ecossistema de agentes, pessoas, trabalhadores digitais, todo no mesmo ambiente. Ó, tem mais aqui, ó. Cadê? A Marcela. Quais são as etapas necessárias e quais profissionais devem estar envolvidos para implementar a automação de um processo, utilizando IA dentro de uma empresa?
Uhum. Vinícius, se você me permite, Fica à vontade. geralmente a gente, o processo de automação ele não é da equipe de tecnologia, da equipe de TI, tá? Ele é um processo liderado, implementado e executado por áreas funcionais. Claro que com auxílio da TI ou de IT, para fazer as conexões, proverem as máquinas virtuais, abrirem as portas necessárias, né, fazerem ou ajudarem as instalações que nós precisamos fazer, mas o processo ele é liderado pela área funcional. Então, quem lidera geralmente é uma pessoa que é líder de time já, escolhendo aqueles processos com o nosso auxílio que vai trazer mais retorno para aquela empresa. Seja retorno em tempo de pessoas, em número de pessoas, seja retorno financeiro, tangível, né? E até os retornos que são intangíveis. Aí o que a gente faz? A gente faz um trabalho com o dono desse processo, com um plugin da Blue Prism que chama Capture. Então, esse plugin ele vai gravar o que a pessoa faz. Deixa eu fazer um paralelo bem chulo aqui, mas é como se fosse gravar uma macro do Excel, mas ele grava absolutamente tudo aqui, que a pessoa está clicando e fazendo no computador. Isso vai ser usado automaticamente para criar um PDD, que é um documento pré-programação, né, pré-desenvolvimento, e também vai já soltar a primeira release, o primeiro robô já pronto, né? Então a gente vai poder usar essas informações com o time de desenvolvimento, aí entra a gente, né? Entra Blue Prism e Cognition para fazer esse desenvolvimento mesmo acontecer. Bom, onde a gente roda esse robô? Esse robô pode ser rodado de maneira assistida, que confesso é menos de 1% das licenças que a gente tem, e de forma não assistida. E essa forma não assistida pode ser local, on-prem, ou pode ser cloud, né? Então, a gente vai ter essa máquina virtual, que vai ser um computador onde a pessoa vai estar, onde o robô vai estar operando como se fosse uma pessoa, né? Então, vai estar entrando no SAP, no Oracle, no Excel, bom, como tudo que vocês viram aqui, vai navegar na internet, vai mandar e-mail, vai fazer tudo dentro de uma máquina virtual, seja no servidor local on-prem, ou seja em cloud. Então, o time necessário, respondendo objetivamente a pergunta depois de falar tanto, é o time funcional da empresa, com uma pitadinha de IT, para nos ajudar com as conexões, né? E o time da Cognition e da Blue Prism. Nós somos um time, Blue Prism e Cognition. Então, a gente entra realmente para fazer esses desenvolvimentos com vocês. Lilo, só se você me permite aqui, só fazer um paralelo aqui. Tudo isso que o Murilo está falando hoje está presente no nosso Robotic Operating Model, que a gente chama o ROM, né? Porque a gente não oferece somente ali para vocês a ferramenta, mas sim como operar essa ferramenta e como você estruturar um programa de RPA. Então, quais são os atores que eu preciso trazer ali para o meu dia a dia? Quem que vai ser o meu comitê de governança? Enfim, tudo isso a gente não só dá a ferramenta para vocês, mas também dá toda a metodologia para extrair o máximo de proveito da ferramenta, tá? Então, acho que só fazendo esse parênteses aí. Sem dúvida. E, by the way, a Cognition hoje é a maior certificada ROM 2, né, Robotic Operating Model, a versão 2, que tem toda a governança. E, Wagner, deixa eu te contar um segredo, essa governança e toda essa boa prática do ROM 2, ela é importante porque é isso que vai fazer e dar perenidade para o negócio dentro das organizações. Por exemplo, quando você faz desenvolvimentos utilizando modelo de linguagem como Python, a pessoa sai, a pessoa muda de emprego, a pessoa troca de área, é difícil alguém chegar lá e entender aquele código por não ter as boas práticas, né? Você não tem governança. Então, às vezes, a gente já pegou casos assim, né? De uma pessoa sair da empresa, só para outra turma que entra e que que substitui essa pessoa, as atividades dessa pessoa, só para elas entenderem o que está escrito no código Python, demorou 4 meses, para depois começar a dar sustentação, né? Aqui a gente está falando de um modelo onde, com o ROM 2, se o Murilo sai amanhã e o Vini entra para me substituir, ele sabe exatamente o que o robô está fazendo e como ajustar e o que precisa ser sustentado, entendeu? Isso é importantíssimo para as organizações. Existem processos críticos que a gente vê por aí, feitos em linguagem de programação, que é crítico se a pessoa, inclusive, né, decidir sair ou sofrer um acidente. A empresa para faturamento e para tudo,
né? Porque não tem pessoas para substituir o que o robô faz hoje. Dentro da Blue Prism, com o Round 2, isso não existe, né? A partir do momento que acontece qualquer quiprocó, a pessoa que entra, ou o time que vai fazer, já sabe exatamente como e o que fazer. Boa, vamos lá, ó. O Lucas Dias, desculpa. Os modelos são treinados diretamente no conector da Blue Prism ou existe alguma plataforma de LLM escolhida? Por exemplo, tem um projeto que preciso extrair dados de notas fiscais. Como consigo esse resultado? Posso ir lá, Murilo? Vai lá, vai lá. Vamos lá. Hoje vão ter algumas ações que você pode realizar ali dentro do próprio VBO, né, dentro desse conector. Então, basicamente, como o Murilo falou, ele arrasta a caixinha, eu vou arrastar uma caixinha e aí eu vou definir um prompt ali dentro. Tá? Então, eu vou ali colocar as informações. Primeiro, eu preciso dar uma função para esse meu agente, né? Então, eu vou explicar para ele o que ele é, qual que é a função dele, quais são as principais tarefas, né? E depois eu vou para a parte técnica ali da minha nota fiscal, do meu documento. Então, eu vou fazer a descrição do que eu vou precisar extrair dali de dentro. Então, por exemplo, eu preciso de uma inscrição estadual, eu preciso de um CNPJ, então eu coloco as abreviações ali dentro. Eu vou treinando esse modelo, principalmente através da engenharia de prompt, para poder extrair os dados com mais assertividade desse modelo, tá? Então, hoje a gente está conectado ali a Llama e Qwen, hoje, dois basicamente, mas a gente, conforme o Murilo comentou ali no começo, a gente pode se conectar com qualquer LLM, né? E a gente treina ali dentro do VBO a extração desses dados e a criação desse prompt para poder ter o resultado ali que a gente precisa. Que maravilha, Vinícius, Murilo, o pessoal agradecendo aqui as perguntas que foram realizadas e foram respondidas, né? Eu quero deixar aberto aqui agora para cada um de vocês aqui fazer as considerações finais e despedir desse público maravilhoso que está conosco e também das pessoas que vão assistir as gravações posteriormente. Vamos lá, Vinícius. Vamos lá, Vini. Pessoal, eu acho que isso aí é uma pitada, né, do que a gente tem feito aí com o avanço da tecnologia, com as IAs generativas, com o uso do gateway, né? Eu acho que sempre muito importante ali trazer o uso da LLM, né? Hoje a gente tem aí diversas no mercado, mas e com segurança, e com governança. Meus dados estão protegidos, estão de fato ali resguardados para o que eu preciso, e a gente viu aqui hoje que com a Blue Prism a gente tem essa possibilidade e a gente fica super aberto aqui para mostrar mais casos para vocês. Se conectem com a gente pelo LinkedIn, marquem aí um bate-papo, que a gente pode conectar vocês com outras empresas, enfim, a gente está super aberto aqui para bate-papo, discussões. Quem não conseguiu fazer perguntas aí hoje também pode entrar em contato com a gente, pode mandar mensagem que a gente responde ali de pronto para vocês, tá? Então, acho que é só agradecer essa audiência excelente aí, agradecer as perguntas e até a próxima aí, pessoal. Maravilha. Murilo? Do meu lado, eu faço as palavras do Vini e as minhas, né? Agradecer a todos também, deixar as portas super abertas para a gente poder conversar. Audiência maravilhosa. Agradecer, Wagner, pela sua moderação. Também ao convite da BINFO, do Instituto Information Management. Estamos juntos não só esse ano, como ano que vem, né? Ano que vem tem mais. Contem conosco e, por favor, pessoal, se conectem com a gente e vamos conversar, tá bom? Obrigado, pessoal. Boa semana para todos. Maravilha. Vinícius, Murilo, novamente, gratidão por estar conosco aqui. E já deixo aí a gratidão em nome da BINFO e do Instituto Information Management, tá? E até a próxima. Obrigado, Wagner. Valeu, Vini. Um abração para vocês. Valeu. Valeu. Um abraço, tchau. Vinícius. Um abraço, Murilo. Tchau, tchau.